Bom dia, pessoal! Estamos começando com a edição número 395 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua terça-feira muito bem informado. Então, partiu notícias! Ontem o Ibovespa subiu 1,49% e fechou aos 78.835 pontos. O giro financeiro foi de 17,6 bilhões de reais. As bolsas europeias fechadas ontem por conta do feriado de Páscoa, contribuíram para o baixo volume de negociações e por um dia morno no mercado. No Brasil, não tivemos nenhum gatilho importante para afirmar alguma tendência de alta ou uma tendência de queda. Nos Estados Unidos, o dia foi de perdas na sequência da maior alta acumulada semanalmente desde 1974 por lá. Além disso, o cenário de avanço do coronavírus preocupa bastante e vale lembrar que hoje começa a temporada de balanços do primeiro trimestre, que foram afetados principalmente no mês de março, o último mês do trimestre. Tivemos novidade a respeito do acordo da OPEP+, para reduzir a produção da commodity no mundo. O ministro de Energia da Arábia Saudita disse que os cortes efetivos na oferta de petróleo após o pacto fechado pela OPEP+, devem somar cerca de 19,5 milhões de barris por dia, o que leva em consideração o acordo do grupo, o comprometimento de outros países do G20 e compras de petróleo para as reservas estratégicas. Ficou acertado que os maiores produtores de combustível cortarão a produção diária em 9,7 milhões de barris diários, inclusive com Estados Unidos, Canadá, México e Brasil aceitando realizar cortes menores. Em relação ao coronavírus, o número de mortes segue desacelerando na Itália. No domingo foram registradas 431 mortes, o número mais baixo desde 19 de março. No Brasil, chegamos a 1.328 mortes e 23.430 casos confirmados. O número mais preocupante segue sendo nos Estados Unidos, com 23.529 óbitos pelo Covid-19 e mais de 550 mil pessoas infectadas por lá. No relatório Focus, tivemos algumas mudanças nas projeções para o fechamento de 2020. A expectativa de queda no PIB passou de 1,18% para 1,96% negativo. Já a projeção para o IPCA foi reduzida de 2,72% para 2,52%, enquanto a expectativa para a Selic Meta ficou em 3,25%. Já o Banco Mundial projeta uma queda de 5% no PIB do Brasil devido ao novo coronavírus. Se confirmada a projeção, será a maior recessão que o Brasil enfrentará em 120 anos. Segundo as estatísticas históricas do IBGE, não há registro de uma queda tão grande da atividade desde 1901. A guerra aberta entre Bolsonaro e os estados na epidemia do coronavírus e as disputas entre o legislativo e o executivo evoluíram para uma situação que pode custar muito, mas muito caro às contas públicas. A recuperação pode ficar cada vez mais difícil. Indo para o Ibovespa, das 73 ações do índice, 21 a fechar em queda, uma no 0 a 0, que foi a Ambev, e 51 no positivo. As ações da Petrobras subiram 0,65% aos R$ 16,93. Já as ações da Vale subiram 2,98% aos R$ 44,57, acompanhando a alta do preço do minério de ferro. Lembrando que a Petrobras acompanha bastante o preço do Brent, que é o petróleo internacional, certo? Indo para os bancos, eles voltaram a fechar em alta. As ações do Bradesco subiram 2,59% aos R$ 22,97. As ações do Itaú subiram 2,13% aos R$ 24. As ações do Santander subiram 2,57% aos R$ 28,29. Do Banco do Brasil subiram R$ 30,24, 1,99%, fechando aos R$ 30,24, enquanto as ações do Banco Inter subiram 2,13% aos R$ 9,60. Indo lá para fora, e falando ainda de ação brasileira, mas no exterior, a ação da XP na Nasdaq que recuou 6,16% aos 21,18 dólares, devolvendo todo o ganho da véspera. As ações que mais subiram foram da Cogna, subindo 6,63% aos R$ 4,87, não está aparecendo aí no gráfico, não apareceu. Seguida por Marfrig, subindo 5,98% e Via Varejo subindo 5,43%.
Já as maiores quedas foram das ações da Smiles, recuando 5,52%, seguida por BTG Pactual, caindo 4,19%, e Lojas Americanas caindo 2,86%. Já as maiores altas da B3 foram da Domo Energia, disparando 66,29% a R$ 1,48, enquanto a maior queda foram das ações da Advanced Digital Health Medicina Preventiva, que recuou 13,13% aos R$ 2,91. Temores de que os cortes de produção de petróleo anunciados nos últimos dias podem não ser suficientes para estabilizar o preço da commodity e voltar a pesar sobre o sentimento do investidor global, interrompendo um rally de alívio visto nos ativos de risco na semana passada. Quando eu falo rally, são ou várias baixas consecutivas ou várias altas consecutivas. Então, rally de baixa, muitas altas, muitas baixas uma atrás da outra. Nesse cenário, e sem deixar de monitorar o ambiente político doméstico, o dólar comercial voltou a subir após engatar uma sequência de 4 quedas consecutivas. Com isso, o dólar subiu 1,72% aos R$ 5,18, já o euro subiu 1,33% aos R$ 5,66. Diante das perspectivas que apontam cada dia mais para um cenário forte de contração da atividade econômica, os agentes reforçaram a aposta de que a taxa básica de juros deve cair ainda mais e permanecer em níveis baixos por um período prolongado até para a economia voltar a se recuperar. Não por acaso, os juros futuros de curto prazo atingiram ontem novos pisos históricos, menores valores. Com isso, o DI janeiro de 2021 caiu de 3,15% para 3,09%, enquanto o DI janeiro de 2025 recuou de 6,66% para 6,54%. Indo para o Tesouro Direto, o Tesouro IPCA mais 2026, NTNB principal, recuou de IPCA mais 3,46% para IPCA mais 3,40%, já o Tesouro Pré-fixado LTN para 2023 recuou de 5,04% para 4,90%. Na agenda hoje teremos apenas os dados do IBCBR às 9 horas. Os índices acionários de Nova York fecharam sem uma direção única ontem, com os investidores aguardando o início da temporada de balanços corporativos do primeiro trimestre. As bolsas operaram a maior parte do dia em queda, com os investidores realizando os fortes lucros anotados na semana passada, quando a S&P 500 subiu 12% e anotou a sua melhor performance semanal em 40 anos, mas os índices melhoraram um pouco o sinal no fim do dia e o Nasdaq, que já caía menos do que os outros índices, conseguiu até fechar no positivo. Dow Jones caiu 1,39%, o S&P 500 caiu 1,01%, já o Nasdaq subiu 0,48%. Os investidores já estão à espera dos primeiros balanços da temporada do primeiro trimestre de 2020. O primeiro setor a divulgar resultados será o financeiro, que abre a temporada com a divulgação dos balanços de JP Morgan e do Wells Fargo hoje, e amanhã teremos Bank of America, Goldman Sachs, Citi e Morgan Stanley. Os índices futuros nos Estados Unidos estão operando em alta. Dow Jones futuro subindo 1,15%, S&P 500 futuro subindo 0,96% e o Nasdaq futuro subindo 1,24%. Olhando para o FANG, as ações Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google subiram. Destaque para a Amazon, que subiu 6,17%, e Netflix subindo 7,01%. A exceção foi o Facebook, que recuou 0,23%. Indo para as Treasuries, a T-Bill para 3 meses subiu de 0,14% para 0,20%, a T-Note para 2 anos subiu de 0,21% para 0,24%, e a T-Bond para 30 anos subiu de 1,34% para 1,40%. Na agenda norte-americana, teremos a divulgação do índice de preços de importação e exportação, ambos às 9h30. As bolsas na Europa estão operando em alta após ficarem fechadas ontem, a começar pelo Eurostoxx 50, subindo 0,85%. Já Frankfurt está subindo 1,07%, Paris subindo 0,41%, Milão subindo 0,83% e Madrid subindo 0,69%. Aqui também temos uma exceção, que é Londres recuando 0,18%. Na Ásia, as bolsas estão operando em alta, a bolsa de Tóquio está subindo 3,13%, Hong Kong subindo 0,27%, Xangai subindo 1,59% e Seul subindo 1,72%.
Os preços do petróleo oscilaram bastante ontem após o acordo histórico entre países da OPEP e seus aliados. No fim de semana, terminaram o dia hoje sem uma direção única, Brent para um lado, WTI para o outro. No domingo foi divulgado que o corte seria de 10 milhões de barris por dia, conforme noticiamos por aqui também. Porém, Trump foi ao Twitter e disse que o objetivo é cortar 20 milhões de barris por dia, ajudando a impulsionar o Brent. Com isso, o Brent subiu 0,82% aos 31,74 dólares, enquanto o WTI recuou 1,53% aos 22,41 dólares. O contrato de ouro OZ1D subiu 2,69%, enquanto as criptomoedas estão subindo nas últimas 24 horas. Bitcoin subindo 2,76%, Ethereum subindo 3,16% e Ripple subindo 2,28%. O IFIX subiu 0,30% e teve como maior alta o fundo de investimento imobiliário Projeto Água Branca, subindo 8,74%. Já a maior queda foi do fundo de investimento imobiliário General Shopping Outlets do Brasil, caindo 9,45%. E por hoje é só. Uma ótima terça-feira e bons negócios. Vejo vocês amanhã. Tchau!